lá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com todo mundo, né? A lentidão da justiça. E vamos ver o que a nossa Constituição promete para resolver essa situação. Quem nunca teve aquela sensação de que a justiça anda a passos de tartaruga? É uma frustração, né? Pois é, essa sensação é super comum. Mas olha que interessante, existe uma garantia fundamental na lei pensada justamente para combater essa lentidão? Então, vamos lá. O nome oficial para a solução desse problema está lá, na nossa Constituição. É o chamado direito à duração razoável do processo. Pois é, desde 2004, com a Emenda Constitucional 45, isso virou uma garantia fundamental. E olha, a ideia aqui não é que o processo seja instantâneo, até porque um certo tempo é necessário, né? O objetivo é combater o que os especialistas chamam de tempo patológico. Que nome, hein? Mas é isso, são aqueles atrasos que não têm justificativa, que são totalmente desproporcionais. E aqui a gente chega num ponto que é super importante diferenciar. Uma coisa é falar de celeridade, que é, bom, velocidade pura e simples. Outra coisa, bem diferente, é falar de um prazo que seja justo, que seja razoável. Essa diferença é crucial. Pensa bem, a celeridade, a velocidade a qualquer custo pode acabar atropelando direitos importantes, como o direito de defesa, por exemplo. Já a ideia de duração razoável busca um equilíbrio. É sobre eliminar só aqueles atrasos sem cabimento, sabe? Garantindo que a pressa não sacrifique a qualidade da justiça. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que a gente sabe se um atraso é indevido ou não? Bom, para isso, o Brasil usa uns critérios que vêm lá de fora, de decisões de cortes internacionais. São basicamente 4 pontos para analisar. Primeiro, a complexidade do caso. Lógico, um caso mais complicado vai demorar mais. Segundo, como as partes se comportam no processo. Ninguém pode criar um atraso de propósito e depois reclamar, né? Terceiro, a conduta do próprio tribunal e do juiz. E por último, um ponto super importante, o tamanho do impacto que aquele caso tem na vida da pessoa. Pensa só, um processo que decide sobre a liberdade de alguém tem que ser muito mais urgente do que uma briga simples sobre um contrato, por exemplo. Faz todo sentido? Ok, então isso tudo leva a gente para uma questão central. Se a gente já tem a regra, se já existe o direito à duração razoável do processo, afinal, o que é que causa tanta lentidão no nosso sistema de justiça? E é aqui que a coisa fica meio paradoxal. Porque, olha, nos últimos anos foram criadas várias e várias ferramentas para acelerar os processos. A gente tem o processo eletrônico, o julgamento de casos repetitivos de uma vez só, punições mais duras para quem age de má fé tentando atrasar as coisas. A lista é grande mesmo. Então, fica a grande pergunta no ar, né? Se a gente tem tanta ferramenta nova na lei para dar mais velocidade, por que a sensação de lentidão continua a mesma para tanta gente? Onde é que está o verdadeiro gargalo? E a resposta, segundo quem estuda o assunto, é que o problema não é tanto a lei, mas sim a estrutura. A questão é sistêmica. Falta dinheiro, falta estrutura, falta uma organização mais profissional no judiciário. E isso tudo impede que aquelas ferramentas da lei que a gente falou funcionem direito. Sabe, no fim das contas, é mais uma questão de recursos do que de regras. Bom, vamos agora para a parte final, para entender as consequências. Quando esse direito a um processo em tempo justo não é respeitado, de quem é a culpa? Quem é o responsável? Olha, a responsabilidade, na verdade, é compartilhada. O legislador que faz as leis tem que criar regras eficientes. O administrador do tribunal tem que organizar tudo da melhor forma. E o juiz, claro, tem o dever de tocar o processo e de não deixar que as partes fiquem criando atrasos de propósito. Se o juiz vê uma manobra dessas e não faz nada, o Estado pode ser responsabilizado por isso também. E aqui vem o ponto-chave. Desrespeitar o direito a um processo sem atraso indevido gera consequência? Sim. O Estado tem a obrigação de indenizar a pessoa que foi prejudicada por essa demora toda. E essa indenização cobre tanto os danos materiais quanto os morais. E a gente termina com essa reflexão. Sabendo que o problema é muito mais de estrutura do que de lei e que existem responsáveis e consequências bem claras, fica a pergunta: o que realmente precisa mudar para que essa promessa de uma justiça em tempo razoável finalmente saia do papel e vire realidade para todo mundo?